Queridos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos acompanha. Paz e bem para toda essa comunidade que se reúne já neste programa número 1325, deste dia 11 de julho de 2022. E queridos irmãos, queridas irmãs desta comunidade, nesta manhã, quanto preparava este momento de partilha, um momento que marca o nosso início de semana, para enviar esse vídeo logo às 6 horas da manhã, né, de cada segunda-feira, pensava aqui na conjuntura deste ano de 2022. Eu queria partilhar sobre, né, o entusiasmo que marca esse período pré-Romaria dos Mártires da Caminhada. Na próxima quinta-feira à noite, saio em Romaria com outros companheiros e companheiras aqui de São Paulo, com destino a Ribeirão Cascalheiras, lá na Prelazia de São Félix da Araguaia, norte do Mato Grosso. Sairemos na quinta à noite, chegaremos no sábado de manhã, uma viagem longa, mas recheada de companheiros e companheiras que tecem e regam a esperança e, sobretudo, guardam a memória dos mártires da caminhada. E na memória dos mártires da caminhada, a memória pascal do mártir Jesus. Eu queria falar sobre isso, mas a conjuntura não nos permite. Então, eu resolvi partilhar com vocês aqui um pouco de uma angústia, mas que tem que se transformar, né, em uma ação. Até porque todas as vezes que a gente reserva um tempo para fazer análise de conjuntura, é um recorte de situações, de episódios, do momento, marcado, né, sobretudo pelo tempo e pelo espaço, mas que nos provoca a pensar a ação. Uma análise de conjuntura serve para isso, pensar a ação. Né? Não adianta nada a gente olhar as variáveis e ficar por isso mesmo. A gente não pode ser apenas colecionador, né, de conjunturas, ou então, né, um colecionador e profetas da desgraça, de ficar narrando esse ambiente duro, triste, hostil que a gente vive. Mas a gente precisa, ao olhar esse ambiente de dificuldade, perceber que, de forma unida, a gente consegue construir superações. E é justamente sobre isso que eu queria falar um pouco, porque 2022 precisa ser para a gente o ano da curva. A gente precisa fazer a curva. A gente não aguenta mais esse ambiente de ódio, de violência, de fome, de desemprego, de medo, né, de uma crise sistêmica, né, que se estende por todos os lados. A gente precisa fazer a curva e fazer deste país, que em 2022 celebra, né, 200 anos de independência, e a gente precisa refletir muito que independência é essa que nós celebramos, se de fato, né, a gente tem algum grau de independência ou se a gente continua muito dependente, muito refém dos mesmos poderes econômicos de outrora. Mas a gente precisa fazer, né, deste ano de 2022, esse ano da curva, para que a gente possa, quem sabe, celebrar a fartura, celebrar o emprego pleno, celebrar um ambiente não de violência, mas de paz, um ambiente de fraternidade. Eu digo isso justamente pelos recentes acontecimentos que marcam profundamente a gente, que nos deixam, né, com uma dor no peito. Porque há 3 semanas a gente testemunhou o que aconteceu com Bruno e Dom Philips. Como pode, né, um deles servidor público e teve que se licenciar, deixar o cargo público que ocupava para fazer aquilo que era a missão do Estado. E não teve segurança garantida para que desempenhasse esse papel. O outro companheiro que, com toda a delicadeza e o seu compromisso,
com o povo da Amazônia, porque defender a Amazônia é, sobretudo, defender um povo que resiste e preserva, né, aquele local como grande coração que pulsa do planeta. Ele quis escrever um livro e estava nessa fase final de apuração e também foi assassinado. Mas ontem, no domingo, a gente foi surpreendido por uma notícia, né, de um fato que aconteceu anteontem, no sábado, no Paraná. Um militante do Partido dos Trabalhadores celebrava com seus amigos e com seus familiares o seu aniversário de 50 anos. E no meio do seu aniversário, um bolsonarista, e é tão ruim usar esse termo, né? Mas uma figura violenta que levanta a bandeira e se sente representado, né, por quem ocupa a cadeira no Palácio do Planalto, passou dizendo que Bolsonaro, aqui é Bolsonaro, aqui é Bolsonaro, e disse que voltaria. E essa pessoa violenta, policial, federal, justamente apareceu na festa de um guarda civil, né, de um guarda municipal. O guarda municipal, para se resguardar de qualquer eventualidade, foi ao carro, pegou a arma, né, que é instrumento de seu trabalho, para, se precisasse, se defender. E pouco tempo depois, aquele homem violento aparece na sua festa de aniversário e, na troca de tiro, os dois morreram. Isso não pode ser o retrato do Brasil que nós queremos. Mas, infelizmente, é o retrato do Brasil que vivemos hoje. E o mais triste é saber que daqui até 2 de outubro, daqui até o dia da eleição, isso pode se intensificar de uma maneira que a gente não pode se precaver. E a gente pensa como organizar as nossas lutas, como construir resistência, como sinalizar uma mudança institucional, né, que começa em 22, né, com o pleito, mas que de fato se inicia em 23, num ambiente como esse, né, de total hostilidade e violência. De que a gente fica com medo de militar, que fica com medo de expressar as opiniões políticas de forma pública, de forma clara, de forma evidente. Esse ambiente de ódio parece que vai continuar. E justamente isso aconteceu no dia em que acontecia aqui em São Paulo, né? O crime foi no Paraná, mas em São Paulo acontecia um evento que contou também com participação de gente não só daqui de São Paulo, mas de vários outros estados, que era a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, que para poder passar, antes disso, agentes da prefeitura passaram limpando a área, numa postura higienista, retiraram os moradores em situação de rua, retiraram os seus pertences, os seus colchonetes, os seus cobertores, né, os seus alimentos, para que a marcha para Jesus pudesse passar sem a presença dos pobres. Aporofobia, esse é o nome daqueles que têm aversão ao pobre. É interessante perceber uma ação, uma atitude como essa, justamente na véspera do dia em que as comunidades cristãs mundo afora refletem a parábola do samaritano. Naquela bela parábola, né, de que conta que na descida de Jerusalém para Jericó, né, uma descida íngreme, porque era quase 1.000 metros de diferença, né, em quase 27 quilômetros, mais ou menos, então uma descida íngreme, onde era um ambiente também de violência. E uma pessoa foi assaltada e espancada quase até a morte. Ele passa um sacerdote, faz pouco caso, talvez tenha pensado, mas que mundo violento que vivemos. Depois passa um levita, aquele que estava ao auxílio do templo, ao auxílio da lei, ao auxílio do culto, passa apressado, talvez porque
né, estava com pressa de chegar logo a outro compromisso, porque certamente ele não ia ao templo, mas talvez voltava do templo, porque ele estava descendo para Jericó, um detalhe importante, passa adiante. E aí vem justamente aquele que sempre mais era excluído, porque era herege, porque era estrangeiro, porque não tinha confiança e não tinha o título de povo de Deus. Aquele é quem presta socorro, porque vê a situação, se compadece, se enche de compaixão e cuida. E para isso se aproximou. Esses verbos ver, se aproximar, sentir compaixão e cuidar, marcam a atitude que deveria ser a atitude nossa num tempo como esse. Porque na nossa caminhada pelo Brasil, a gente consegue perceber quantos caídos nós temos. Se a gente for ver a situação que a gente vive hoje, onde chegamos ao número de 33 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. Se a gente vê essa situação, se aproximar um pouco mais e perceber que, para além dos 33 milhões de pessoas com fome, nós temos 125 milhões de brasileiras e brasileiros em algum nível de insegurança alimentar. O que significa que não sabem, talvez, o que vão ter para o alimento do próximo dia, ou talvez que, na possibilidade de perder o bico, não consegue levar a comida para casa. Ou então, tem comida, mas não em quantidade e qualidade suficiente. Esses 125 milhões de brasileiros. E depois de ver, de se aproximar e perceber que são mulheres e homens, crianças e idosos, com cor, com nome, com endereço, a gente precisa sentir essa dor. E sentindo essa dor, há um jeito de cuidar de tudo isso. Até porque, como dizia Betinho, a alma da fome é política. E é verdade que também a eleição é um caminho para cuidar, para transformar, para fazer a curva num ano como esse. Não podemos achar normal, não podemos naturalizar, não podemos passar adiante dessa situação como fez o sacerdote e o levita. Como nós, cidadãs e cidadãos, podemos, de alguma forma, para além do emergencial, para além do emergencial que tantas vezes, né, cotidianamente fazemos, como a atenção primeira, né, ao que tem fome, ao que padece, mas, sobretudo, pensar uma estratégia que seja estrutural, para que a gente possa quebrar a raiz da fome. Para além da fome, a carestia, o desemprego que cada vez atinge mais pessoas, aqueles que são atingidos por essa nova relação de trabalho, que a gente chama de uberização, cada vez mais precarizado, sem direito nenhum. Esses são alguns retratos do Brasil que a gente vive hoje. E a violência que no campo nunca cessou, que na cidade sempre aumenta, agora ganha essa nova roupagem de um ódio político, de uma violência política contra militantes, contra aqueles que tentam, a partir de seu ambiente, construir soluções de superação desse ambiente. E a gente fica sem saber como caminhar. E a gente, olhando tudo isso, não pode achar que o processo eleitoral está ganho. A gente não pode achar que é certeza que Jair Messias Bolsonaro é presidente apenas até 31 de dezembro de 2021. A gente não pode achar que isso vai acabar logo. A gente precisa se organizar a partir dos nossos ambientes, movimentos, comunidades, para fazer e criar condições de uma vitória do campo progressista, do campo popular, no proporcional e no majoritário, ou seja,
nas cadeiras de presidente, governadores, mas também de deputados e senadores, para que a gente possa iniciar um processo de reconstrução do Brasil. A gente não vai, em janeiro de 2023, ver o Brasil fora do mapa da fome. A gente não vai, em janeiro de 2023, ver o Brasil, né, assinando um compromisso de uma reforma agrária, de uma reforma urbana, radical, que é tão necessária e urgente. Mas a gente pode, em janeiro de 2023, iniciar um processo de reconstrução. Mas precisa de todos aqueles que carregam a bandeira de um humanismo integral, que perceba a pessoa humana na sua diversidade, né? Aí sim a gente consegue começar caminhos de superação. Parece que esse ambiente nos deixa triste, né? De iniciar a semana recuperando e recordando elementos tão duros para a nossa caminhada. E eu me sinto emocionado aqui ao ter que lembrar não só de Dom Philips e Bruno, mas também do caso que aconteceu no Paraná, de uma violência política, porque a gente às vezes se sente de forma impotente. Mas eu quero dizer aqui que a gente não pode perder a esperança na organização popular, perder a esperança na mística, né? E, sobretudo, ter como parceiros e parceiras de caminhada tantos mártires da caminhada. Então, eu já entro na sintonia dessa semana, pensando que lá no Santuário dos Mártires da Caminhada, em Ribeirão Cascalheiras, que no sábado a gente possa beber juntos com camaradas de todo o Brasil e fora do Brasil, deste cálice, que possamos beber deste cálice de esperança, onde está unido ao sangue derramado na cruz pelo jovem de Nazaré, sangue de tantas mulheres e homens de todos os cantos desta América mãe sofrida. Sem dúvida, o martírio de João Bosco Burnier, de Josimo Tavares, de Margarida Maria Alves, de Chico Mendes, de Dorothy, de Marielle, de Dom Philips e Bruno, e tantos outros companheiros e companheiras. A esperança que eles preservaram, que eles construíram e eles regaram, a gente precisa continuar regando, para que esse sonho de um mundo, de um ambiente livre de toda escravidão, livre de toda opressão, possa cantar a vitória de uma terra livre, cantar a vitória de uma independência plena e verdadeira. Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espolhado pelo lucro e ambição do capital, do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar. Já não sei por onde andar, da esperança eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada. Lutar não foi em vão. Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, lutar não foi em vão. Vamos juntos construir esperança em mais essa semana. Grande abraço fraterno.